Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana. Hoje nós vamos discutir essa afirmação um pouco polêmica, um pouco estranha, feita por um cientista cognitivo chamado Daniel Willingham. Eu vou deixar a referência dele no post desse vídeo. E a afirmação é a seguinte: o seu cérebro não foi feito para pensar. É uma coisa muito estranha, né? Porque a gente sempre gostou de dizer que o homem se diferencia dos demais animais pela capacidade de pensar. Mas as pesquisas em ciência cognitiva têm mostrado nos últimos anos que as coisas não são bem assim. Primeiramente, eu queria deixar claro que a ideia de pensar aqui está ligada mais ao que a gente chama de raciocínio. Tá? E o que a gente sabe sobre o raciocínio? Primeiro, que demanda muito esforço fazer um determinado raciocínio. E segundo, que raciocinar é um processo lento. E também não confiável, ou seja, você pode passar por todas as etapas de um processo de raciocínio e ainda assim chegar a uma resposta errada ou diferente daquilo que se esperava de você. Vamos tentar comparar a fraqueza dessa nossa capacidade de raciocínio com coisas nas quais nós somos realmente bons. Por exemplo, a visão. A visão é um sentido instantâneo. Quando você abre o olho, você está vendo, mesmo que você não queira. E é uma coisa que você faz sem esforço nenhum. Você não precisa parar e falar, agora eu vou ver tal coisa. Ele simplesmente acontece. E outra coisa é que a interpretação do que a gente vê, ela é automática e ela é confiável. A não ser naqueles casos em que você tem uma ilusão de ótica. Mas esses casos são raros. Em modo geral, a gente consegue interpretar automaticamente, de forma bastante acurada, o que a gente está vendo. Isso é coisa que nenhuma máquina consegue fazer hoje ainda. Tá? Existem pesquisas tentando fazer visão de máquina funcionar, mas isso é muito precário em termos de computação. Mas a gente faz com a maior naturalidade, desde que a gente é pequenininho. Uma outra coisa na qual nós somos realmente bons é no controle motor. O controle motor, ele acontece instantaneamente, ele é automático, ele acontece automaticamente e, mais importante, ele é adaptável. Eu vou dar um exemplo concreto. Você está caminhando por uma praia, de repente você acha uma região cheia de rochas e você quer passear ali pelo meio daquelas rochas. Você automaticamente se adapta àquele terreno difícil. Você vai descobrindo onde é melhor pisar, você adapta o seu equilíbrio. Isso você faz automaticamente. Também, nesse caso aqui, não existe nenhum robô que faça isso com a mesma facilidade com que nós fazemos. Então, essa é uma outra área em que o nosso cérebro consegue resolver os problemas muito bem. Em contraste, como a gente já tinha dito antes, o raciocínio, ele demanda um esforço grande, consciente. Agora eu vou fazer um raciocínio sobre isso. Ele leva tempo para ser elaborado e ele não é confiável. Então é por isso que o Willingham faz essa afirmação. O seu cérebro não foi feito para pensar. Então como é que nós conseguimos sobreviver a essa dificuldade que nós temos de raciocínio? É que tem uma outra coisa na qual nós somos nem muito ruins, nem muito bons, ou seja, nós somos medianos, que é a memória. E a memória, ela ajuda a evitar o raciocínio. Como que ela faz isso? Através dos hábitos. Quer dizer, você elabora um raciocínio com muito esforço, depois, no dia seguinte, você elabora esse mesmo raciocínio e chega à mesma conclusão. Se você repetir isso vezes o suficiente, essa coisa se torna um hábito. Por quê? Porque você não passa pelo processo de raciocínio mais. Você vai direto na conclusão, que está na memória de longo prazo. Então, isso se tornou um hábito. Eu vou ilustrar essa ideia de como os hábitos nos ajudam a evitar o raciocínio, né, o cansaço do raciocínio, através de dois exemplos. O primeiro é dirigir.
Quando uma pessoa está começando a aprender a dirigir, ela está tentando pegar toda aquela teoria que ela aprendeu e trazer para a prática. E ela tem que pensar em um monte de coisas ao mesmo tempo. Em olhar para o espelho, como é que pisa no freio, como é que pisa no acelerador, como é que troca de marcha. E é uma situação extremamente estressante. Quem tem memória do tempo em que aprendeu a dirigir sabe disso. Que no início você está tão estressado que você não consegue nem ouvir uma música no seu carro. E depois, com o tempo, você passou tantas vezes por esse processo de pensar nessas coisas todas ao mesmo tempo, de raciocinar sobre essas coisas todas ao mesmo tempo, que isso se torna automático. E você passa a poder dirigir ouvindo música, conversando, pensando em outra coisa. Quem já não passou por aquela situação de ir até o trabalho, ou ir até a escola, ou dirigir até um lugar que você conhece, pensando em alguma coisa que você vai fazer ou que está te preocupando, sem se dar conta do caminho. De repente você chega lá, puxa, eu cheguei, eu nem vi por onde eu passei. E nem por isso você atropelou ninguém e avançou sem nenhum sinal vermelho. Quer dizer, as coisas ficaram no automático. Você usa a sua memória para dirigir automaticamente. Um outro exemplo interessante que mostra o papel dos hábitos é o seguinte: viajar. Viajar é uma atividade extremamente prazerosa. Ela é divertida para a maioria das pessoas. Por quê? Porque ela introduz variedade na sua vida. Você sai da rotina. Essa é a ideia. Por que as pessoas viajam de férias, por exemplo. Mas viajar também é muito cansativo. E por que viajar é tão cansativo? Porque você sai completamente dos seus hábitos cotidianos e a cada coisa que você vai fazer, você tem que pensar tudo de novo. O que você vai tomar para o café da manhã? O que você vai fazer depois que você tomar café da manhã? Como você vai chegar em determinado lugar? É tudo novo. Então, tudo isso requer raciocínio e se torna extremamente cansativo. Certo? Então, esses são dois exemplos que eu acho que ilustram bem a importância de se criar hábitos para que a gente não tenha que repetir o raciocínio e se cansar e demorar a encontrar uma resposta. Se para tudo que a gente fosse fazer na vida a gente tivesse que repetir o raciocínio todo de novo para chegar a uma determinada conclusão, a nossa vida ia ser muito mais difícil do que ela já é. Por exemplo, se eu tivesse que raciocinar sobre tudo que influencia a decisão do que tomar no meu café da manhã, eu gastaria muito tempo com isso. Eu já acordaria com preguiça. Ai, meu Deus, hoje, como é que vai ser? Eu vou tomar café com leite porque eu gosto, eu vou comer mamão porque é bom para o meu intestino, eu vou comer pão para me dar energia. Isso já está automatizado. Eu acordo, tomo café com leite, como pão e como mamão. Então, eu não raciocino mais para fazer isso. Eu simplesmente vou lá, preparo meu café da manhã, como eu sempre faço, e como, sem ter que pensar em por que eu estou fazendo aquilo. Se você me perguntar por que eu estou fazendo aquilo, eu vou te dizer. Mas, na verdade, eu não fico pensando nisso o tempo todo. Por quê? Porque eu já repeti o raciocínio, eu criei um caminho neural que já me leva direto na resposta que está lá na memória de longo prazo. Então, eu pulo a etapa do raciocínio. Então, eu espero que com essa explicação, com esses exemplos, você tenha se convencido de que realmente o nosso cérebro não foi feito para pensar, ele foi feito mais para algumas outras coisas, como enxergar, interpretar o que se está vendo, fazer o controle motor, mas o raciocínio definitivamente não é o nosso forte. Na próxima videoaula, eu vou falar por que apesar dessa coisa do raciocínio ser tão difícil, ainda assim a gente se dispõe a aprender e aprende muita coisa quando a gente se dispõe a aprender. Certo? Então, hoje eu fico por aqui. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima.